A graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Que nesta noite nós tenhamos aqui, sintamos a presença de Deus em nossas mentes, a nos refrigerar com a sua palavra maravilhosa. Amados, nós estamos numa série de estudos. Estamos em várias séries, né? Nós acabamos uma série de estudo do Apocalipse, uma série de estudo de Daniel, alguns estudos que foi nos solicitado por alguns irmãos do Brasil, e começamos uma nova série domingo, há 15 dias passados. Nós começamos a estudar o santuário, né? Uma série, nós estamos preparando ainda uma série, já temos uns 5, 6 estudos prontos, mas é uma série. Como é um tema muito profundo, é um tema assim, muito abrangente, a gente precisa examinar isso com detalhe. No domingo passado, de 15 dias, antes da Páscoa, nós vimos aqui que o santuário que Deus pediu para Moisés construir, lá no deserto, assim que o povo saiu lá do Egito para o deserto, esse santuário era uma grande tipologia, né? Nós aprendemos aqui. Vimos que, na verdade, todo aquele santuário apontava para Cristo, que é o templo do Deus vivo. E para cada um de nós que também, em Cristo Jesus, somos templos do Espírito Santo de Deus. Aprendemos isso, né? Com muita argumentação. Nós vamos esmiuçar aquele santuário, vamos estudar sobre os compartimentos do santuário, vamos estudar sobre os móveis do santuário, vamos estudar sobre as vestes que os sacerdotes vestiam, tem uma mensagem muito profunda, vamos estudar sobre as cerimônias, vamos estudar sobre os sacrifícios, vamos estudar ainda muitas tipologias. Hoje, por exemplo, nós trouxemos aqui o tema de hoje, justamente o Santíssimo Lugar. Vamos começar pelo primeiro, o maior de todos os compartimentos, o mais elevado em santidade, e que o Senhor quer nos transmitir com isso, né? Essa é o nosso grande objetivo. O Santíssimo Lugar, ou chamado de Santo dos Santos, em algumas versões da Bíblia, era o mais elevado em santa hierarquia, era o mais elevado ambiente, né? Compartimento. Depois dele, o lugar santo era o segundo ambiente em grau de santidade. No Santíssimo, o compartimento mais elevado e maior em santidade era o último nível que o homem deveria acessar, sendo representado pelo mais alto posto eclesiástico, o sumo sacerdote. Então, todo homem se sentia representado pelo homem sumo sacerdote que adentrava o Santíssimo para estar, entre aspas, diante de Deus, numa tipologia, para poder então interceder diretamente pelo homem, né? Pelos outros homens. Então, nós vamos, inclusive, também estudar sobre o sumo sacerdote e sobre os sacerdotes. Sumo sacerdote, a gente vai ver no livro de Hebreus, que isso apontava para Jesus Cristo, aquele que chegou diante de Deus dos céus para interceder por cada um de nós. Pois bem, vamos então, como fazemos sempre, ao princípio dessa revelação, sobre o lugar santíssimo, para a gente, ao final, então, compreender a mensagem. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Em versões mais modernas, vai trazer o Santíssimo. Aqui, no livro de Hebreus, ele está nos apresentando esse lugar santíssimo que ficava depois do véu. Por que ele usa esse termo aqui, depois do véu? Porque o santuário, propriamente dito, ele era composto de 2 compartimentos, Santo e Santíssimo. E entre estes 2 compartimentos, eles tinham uma divisão, uma divisória, que era feita por uma cortina, que ele chama aqui de véu. Então, depois do véu, depois do lugar santo, estava o Santíssimo. É isso que o livro de Hebreus está nos trazendo aqui. Depois do segundo véu. Por que o segundo véu?
Porque na entrada do lugar santo, saindo do átrio para o lugar santo, já tinha um primeiro véu. O homem que ia sacrificar, por exemplo, um sacrifício pela culpa, ele levava um cordeiro de 1 ano sem defeito. Esse homem, se fosse nós aqui hoje, chegaríamos lá, e então ficava apenas no átrio, onde estava disposto 2 móveis, o altar de sacrifício e a pia, onde as pessoas se lavavam. O sacerdote e as pessoas, né? Então, quando ele chegava ali, o membro comum, o israelita comum, que não era sacerdote, até o levita, que não era sacerdote, ele não adentrava no primeiro véu que dava acesso ao santo. Nesse primeiro véu em diante, só quem entrava era o sacerdote. E no segundo véu, só quem entrava era o sumo sacerdote, e uma vez ao ano. Ok? Então, é esse segundo véu, que é o lugar mais santo que tem, que só quem entrava lá era o sumo sacerdote, o chefe de todos os sacerdotes. Justamente, não que Deus não quisesse que todos os homens entrassem no Santíssimo, não. Porque com essa cerimônia ele queria transmitir para todos nós o nível de santidade que era aquele lugar e ensinar a cada um de nós na tipologia que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, é necessário que haja um crescimento em consagração e em santidade. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais santo nós somos. Essa é a ideia que o texto, que é toda aquela disposição do santuário, quer nos transmitir. Aqui no livro de 1 Crônicas, ele vai explicar ainda sobre essa questão do lugar santíssimo. Os filhos de Arão é o pai de Moisés, é o pai de Arão, né? De Arão, né? Eu tenho dificuldade de falar Arão, mas é Arão. Arão e Moisés, os 2 filhos dele, né? E Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos. Por que Arão foi separado? Porque Deus mandou Moisés fazer de Arão o sumo sacerdote. Inclusive, todos os sacerdotes que iriam operar no lugar santo e lá no átrio, tinha que ser filho direto de Arão. A tribo de Levi tinha dezenas de famílias, se não centenas de famílias. E uma só dessas famílias era a família de Moisés, a família de Arão. Família de Arão, né? Mas, para ser sacerdote e operar neste santuário, só podia ser sacerdote quem fosse filho direto de Arão. Os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos e aí por diante. Não bastava ser levita, não. Não era todo levita que era sacerdote, não. Só podia ser sacerdote se fosse filho direto de Arão. Ok? Esse é um detalhe importante, porque haviam muitos outros levitas que faziam parte da tribo santa, faziam outros serviços, mas o sacerdócio, do sacrifício, operação dentro do santuário, tem que ser descendente direto de Arão. Ok? Vamos lá. Ele diz aqui, ó, o santo dos santos Arão iria santificar ele e seus filhos eternamente. Essa palavra eternamente, ela funciona no antítipo, na linguagem espiritual. Porque na literalidade da letra, esse termo eternamente significa idade duradoura. Idade duradoura. Ninguém vai ficar eternamente na terra e no reino de Deus matando o animal, não. Ok? Por exemplo, o marido diz à esposa: eu vou te amar eternamente. Não tem isso, né? Não tem? Os apaixonados não dizem assim? Eu vou te amar eternamente. Eternamente para ele não é eterno. Então o homem diz isso na idade duradoura, ou seja, eu vou te amar até o último dia da minha vida, até eu morrer. Chamado de idade duradoura. É esse termo aqui, ok? Para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. De novo aqui, ó. Eternamente. Por que não era eternamente? Porque todo esse ritual se cumpre em Cristo lá na morte do Calvário. Tanto o sacerdócio levítico chega no seu cumprimento, como todo o santuário chega no seu cumprimento ali no momento em que Cristo morre na cruz do Calvário. Não é assim? O véu do templo se rasga de alto a baixo.
Ok? Vamos lá. Então, está aqui a descrição aí do Santo dos Santos, onde ele estava e quem operaria neste lugar. Na nossa primeira pergunta aqui, o que o Senhor mandou fazer para ocupar este lugar santíssimo, esse lugar mais elevado em santidade lá do santuário? O que ele mandou fazer? O que ele diz aqui? Também farão uma arca de madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Era algo um pouco menor do que essa mesa aqui. A largura é parecida. 1 côvado tem em torno de 45 centímetros, né? 45 centímetros. Então, 2 côvados dá 90 centímetros mais 23. Vai para quanto aí? 113, né? 1,15 m. 1,15 m era o quê? A sua largura. E o que mais? A sua largura é isso? Seu comprimento. O seu comprimento será de 2,5 m. A sua largura de 1 côvado e meio. 45 com 20, em torno de 70 centímetros, né? 70 centímetros. 1,15 m por 75 centímetros e 75 centímetros a altura. Era um baú pequeno, feito de madeira de acácia e revestida de ouro. Não está aí, ó? Madeira de acácia revestida de ouro. A arca dessa imagem aí, a arca que ele se refere, é isso aqui, ó. É isso aqui para baixo, ok? Essa é a arca. A arca, na verdade, era um baú. Era um baú, era uma caixa, um baú onde se guardava as coisas. Ok? Um baú para se guardar alguma coisa. Então, essa era a arca que ele manda fazer. O texto continua dizendo assim, ó. E cobri-la-ás de ouro, ou seja, revestirás esse baú de ouro, toda revestida, por dentro e por fora. Por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Esta moldura, toda moldurada aqui, né? Não é exatamente essa moldura aqui não, mas era uma moldura, tinha um trabalho especial que o Senhor capacitou ali os artesãos, com o Espírito Santo ali, capacitou aquelas pessoas para que eles, além de saber trabalhar com a madeira, soubessem trabalhar com o ouro derretido que iria cobrir essas peças, e também no entalhamento, no embelezamento, em tudo. Para trabalhar com madeira, com ouro, com prata, com bronze, para trabalhar fazendo a parte das costuras, os desenhos, tudo. O Senhor capacitou cada homem para fazer esta obra lá, ok? Então, para o lugar santíssimo, ele mandou fazer um móvel, e esse móvel era a arca, que tem o nome Arca da Aliança, né? Que é o que diz aí. Continuando. Vamos agora ver os tipos que nós encontramos aí na Arca da Aliança. Quais os tipos ou símbolos podem ser encontrados na Arca da Aliança? Primeiro, arca é um vaso. Inclusive, a palavra hebraica para isso é vaso. Vaso. Porque a gente, quando pensa em vaso, a gente pensa, não estou vendo nenhum aqui, mas a gente pensa num vaso de barro. Um vaso onde se coloca flores. Um vaso onde você coloca algum enfeite, alguma coisa. Não é isso que a gente... Um jarro que a gente coloca água. Antigamente era assim, né? A água era colocada em jarro. Então, a arca, nada mais, nada menos do que algo como um vaso feito para colocar alguma coisa dentro. Ok? Uma arca é um vaso em forma de um arco. Não é assim? Uma bacia não é assim? Uma bacia? Não é em forma de um arco? Não é um vaso que a gente coloca algo dentro? Pois bem, então essa é a ideia da arca, da palavra arca. Arco da aliança, por exemplo, o arco-íris, pessoa dentro da aliança. Então, por isso que Deus criou um arco-íris virado de cabeça para baixo. Porque todos que estão na sua aliança estão debaixo desse arco, estão protegidos dentro deste arco, dentro desta aliança. Ok? A acácia é uma árvore que está ali mais na África, é originária da África, mas também ela se estende ali pelo deserto do Oriente Médio, ali em Israel, Egito, aquela região toda tem muita acácia. A acácia
ela é equivalente aqui para nós aqui do Nordeste, que tem muito aqui no Nordeste, a algaroba, mas a algaroba também não é nossa. A algaroba que nós temos aqui já veio da África. É mais parecida, por exemplo, com o pé de juá, o juazeiro, que é nosso aqui. Então lá eles têm a acácia. Só que as acácias têm uns espinhos desse tamanho aqui, ó. Os elefantes é quem come aquilo, com tudo, né? Então a acácia é uma árvore, é uma madeira boa, mas é uma madeira espinhosa. E o Senhor mandou fazer de madeira de acácia. Aí você pergunta, por que ele não mandou fazer de cipreste? Que era uma madeira carvalho, madeira de lei de alto nível, carvalho, cipreste, e outras árvores ali na região que eram riquíssimas, árvores de lei de alta qualidade, mas ele mandou fazer de madeira de acácia, justamente porque é uma árvore que tem espinho, uma grande tipologia do ser humano pecador. Na Bíblia, espinho está vinculado ao pecado. Lembra de Paulo, que tinha espinho na carne? Não é? Na Bíblia, espinho tem a ver com pecado. E o pecado não acontece na carne? Não é isso mesmo? Pois bem. E lembre-se que na Bíblia inteira, a árvore está tipificando pessoas. Na Bíblia inteira. O próprio Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, uma árvore. Na parábola do Jotão, as árvores se reuniram para eleger para si um rei. Falando de pessoas. E daí por diante. Na profecia, na visão profética do sonho de Nabucodonosor, ele mesmo era uma árvore. E daí por diante. Ok? Árvore. Então, quando fala aqui de acácia, árvore espinhosa, e dela vai se tirar a madeira para construir algo santo, a madeira vem de onde? Da parte interna da árvore. Você descasca a árvore todinha, corta em tábuas, e a parte interna da árvore, aquela parte mais reta, parte perfeita, onde você faz as varas, ou as tábuas, da parte interna da árvore, a parte espiritual. É uma grande tipologia isso aqui. E é por isso que depois, esta tábua, ela vai ser revestida de ouro. Ouro na Bíblia é um grande símbolo do caráter purificado. Porque todo ser humano, diz o apóstolo Pedro, todos os servos de Cristo, precisam ser purificados como o ouro é purificado do fogo. Fogo, provação, pelas dificuldades da vida, ok? Tá aí, ó, ouro, símbolo do caráter puro que transforma. Todos nós precisamos ser revestidos para ter acesso ao Santíssimo, né? E a moldura, que é a parte de cima da boca do baú, da arca, né? A moldura é uma forma de coroa, grinalda, que fica na base da cabeça para receber uma cobertura, o que vem de cima, o Espírito Santo. Não, ó, a coroa ou grinalda. Todos nós não somos comprados por Cristo para sermos reis e sacerdotes? Grinalda. Vimos aqui que o sacerdote, na lição passada, ele tinha o quê, o sacerdote? Tinha uma grinalda, uma coroa de ouro escrita assim, ó, santidade ao Senhor. O sumo sacerdote, ele é um tipo de rei, porque ele tem coroa também. É um rei espiritual, enquanto o rei que tem a coroa é uma espécie de rei civil, do governo civil. Vamos continuar. Que outro objeto no lugar santíssimo estava intrinsecamente ligado à Arca da Aliança? Por que eu falo outro objeto? Porque a Bíblia destaca estes dois objetos. Ok? Parece um, mas são dois. Ó. Igualmente farás um propiciatório de ouro, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, mesma largura da arca, e será de 2,5 côvados a sua largura, e a sua largura de 1,5 côvado. E porás o propiciatório em cima da arca. Na verdade, o propiciatório é a tampa. O propiciatório é exatamente isso aqui. Ó. Aqui é a arca e aqui é o propiciatório. Esses dois juntos, muitas vezes a Bíblia chama de a Arca da Aliança. Mas, quando se vai fazer o móvel, o Senhor distingue os dois. Ok? São dois móveis. Em que compartimento do santuário a Arca da Aliança deveria ser colocada junto com o propiciatório? Em que compartimento? Olha só. E porás a cobertura do propiciatório sobre a Arca do Testemunho. Em que lugar?
no Santíssimo lugar. Então, a Arca da Aliança estava no lugar santíssimo. A Arca da Aliança é uma grande tipologia do trono de Deus nos céus. Na verdade, o que é a grande tipologia seria o propiciatório. Porque no propiciatório tinham 2 querubins, um olhando para o outro de cabeça baixa, e as suas asas se tocavam em cima. E no meio daqueles 2 querubins, o Senhor se manifestava ali com a grande luz, uma grande glória. E quando o Senhor se manifestava, o santuário inteiro ficava cheio de fumaça, mostrando a glória dele, mostrando ali que ali era uma tipologia do lugar da presença de Deus, né? Ele diz ainda, Paulo, aqui no Hebreus 9, verso 3 e 4, ele diz assim, ó: por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nesta versão aqui há uma imprecisão. Aqui ele está dizendo que, nessa versão aqui, ó, eu trouxe justamente essa versão que é para quando vocês tiverem ela, vocês consertarem esse texto. Por trás do segundo véu, havia uma parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro. O altar de ouro não ficava no Santo dos Santos. O altar de ouro, ele fala que o altar de ouro é o altar de incenso. Ele ficava coladinho, muito próximo à cortina, do lado santo. Do outro lado, no Santíssimo, era apenas a Arca da Aliança. Então, na hora da tradução aqui, nessa versão aqui, houve essa precipitação de quem traduziu, né? Depois do altar e depois do véu, no Santíssimo é que estava a arca, ok? Eu trouxe essa versão que, quando vocês lerem, não acharem que no Santíssimo haviam 2 móveis. Esse móvel aí, o altar de ouro, que é o altar de incenso, está no lugar santo, ok? E a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. O altar também era totalmente revestido de ouro, mas ele estava no lugar santo, ok? Nós vamos apresentar uma série de outros textos quando a gente estiver estudando aqui sobre o lugar santo, quando a gente estiver estudando sobre a disposição do santuário, que você vai ter essa dúvida lá no Antigo Testamento, bem claro, bem descrito. Quais os tipos ou símbolos podem ser encontrados no propiciatório? A gente viu a arca, agora vamos para o propiciatório. O propiciatório também era feito de madeira de acácia, revestido de ouro. O mesmo material, o baú todo era do material só, né? Então, o propiciatório, ele não passa de uma tampa, é uma tampa, que em cima dele tinha 2 anjos, 2 querubins de ouro com asas, tipificando ali a glória, a presença de Deus ou o trono de Deus. Então, o que significa uma tampa dentro de um vaso? Para que serve uma tampa dentro de um vaso? Serve para fechar. E toda vez que a Bíblia chama de fechar, ela está intrinsecamente ligada à palavra selar. Lembra Daniel 12, verso 4? Daniel, fecha esse livro e sela. Não é assim que está lá? Fecha e sela. Até o tempo do fim. Por que ele fala selar? Porque depois que Deus guarda uma carta dentro do envelope, ele sela para ninguém abrir até chegar no destino, até cumprir a profecia. Quando ele coloca dentro de nossa mente o seu espírito e guarda a lei através desse espírito aqui, ele faz o quê? Sela, fecha, para não sair essa lei, para que essa lei não seja esquecida, para que o homem não saia dele, do coração dele nunca mais. Por isso que quando os homens são selados com o Espírito Santo, Atos 2, Efésios 1, versículo 13, 4, 30, ele vai dizer bem claro que somos selados com o Espírito Santo para a salvação, para a redenção. Ok? Então é uma grande tipologia a tampa. Em cima, por que ela está em cima da arca? Ora, todo selamento, todo espírito vem de onde? Vem de cima para baixo. Assim como toda tampa. A tampa vem de cima até encontrar o vaso embaixo para tampar, né? Sobre a cabeça, sobre a mente, a ideia. O espírito desce sempre sobre a cabeça. Toda unção feita na Bíblia é sobre a cabeça. Ninguém unge os pés nem as mãos de ninguém. Toda unção é na cabeça. Tá bom? A cássia, nós já explicamos aqui, né? Uma tipologia. Por isso que aquela arca, além de ser uma tipologia do trono de Deus, é principalmente a mente do ser humano.
Deus habita onde aqui na terra? A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele habita em templos vivos. O único lugar que Deus habita é na... Deus não está aqui sentado nessa cadeira. Está aqui na mente de cada um nesse momento. Né? É onde ele habita. Em templos vivos. Deus está aqui? Está. Mas não no ambiente. Está em nossas mentes. Se nós permitirmos que o Espírito de Deus habite em nós, ele está em nossa mente. Ok? Vamos lá. O ouro, a mesma coisa. E a questão dos querubins que estão ali sobre a tampa, sobre o propiciatório. Os querubins são os mensageiros de Deus. Aqueles que faz com que essa mensagem, a Bíblia chama de, Hebreus capítulo 1, chama de espíritos ministradores. É quem ministra a palavra espiritual de Deus aos nossos ouvidos espirituais. Você percebe que a maioria das mensagens de Deus no Antigo Testamento foram anjos que trouxeram para as pessoas? Né? Espíritos ministradores. Então, os mensageiros. Significa dizer que sobre a tampa da arca, Deus se comunica conosco através de seus espíritos ministradores. Né? E até que o Espírito de Deus nesses seres faça com que testifique com o nosso espírito. Aí acontece a testificação do nosso espírito com o Espírito de Deus, e aí nós temos aí a compreensão da palavra. A Arca da Aliança é um vaso especial, um verdadeiro porta-joia. Foi feita para receber uma preciosidade. Que preciosidade é essa? Que essa arca... Ora, Deus iria construir um baú quadrado para ficar vazio? Não, senão ele faria um tronco, né? Um tronco quadrado ali, né? Sem... Ora, se ele construir um baú, era para colocar alguma coisa dentro. E esse é o porta-joia mais precioso da terra. Deus mandou fazer um porta-joia precioso. Já você fazer um porta-joia de ouro, revestido todo de ouro, é porque algo muito precioso é que ser colocado lá dentro. Não é não? Vamos ver. Na arca, nada havia, senão somente o quê? As 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto ao monte Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. É por isso que o nome dessa arca é chamado Arca da Aliança, a arca do pacto que Deus fez com os seres humanos. Qual foi o pacto que Deus fez de forma física e deixou registrado? Inclusive não foi no papel, não foi na madeira de acácia, não foi no couro do bode, no couro da cabra. Ele fez na rocha, na pedra, foi escrito na rocha, símbolo de eternidade. Então, neste momento, ele escreve a joia preciosa. É estas 2 tábuas de pedra que vai para dentro da Arca da Aliança. Dentro do baú da Arca da Aliança, tipifica o quê? Dentro do baú. Tipifica o quê? A nossa mente. O Senhor sempre quis que estas leis estivessem em nossa mente, inclusive a nova aliança. A nova aliança é isso. Isso aqui esses símbolos aqui, físicos, são chamados de tipos. Porque todo tipo ele aponta para um antítipo, uma coisa espiritual muito mais elevada, muito mais santa e sempre espiritual. Todo antítipo ele é espiritual. Não existe antítipo físico. Neste âmbito aqui dos seres humanos pecadores, todo antítipo ele tem a ver com o aspecto espiritual. Olha que coisa linda. Então aqui, lá no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 10, ele diz assim, ó, usando as palavras de Isaías e de Jeremias, ele diz assim: eis que vem dias em que eu farei uma nova aliança com os filhos de Israel. Eis que eu pegarei as minhas leis, olha o que o Senhor diz, ó, pegarei as minhas leis e as colocarei em seus corações. Algumas versões falam entendimento, a mente. E assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa é a nova aliança. A nova aliança, ele é um antítipo da primeira aliança.
E a primeira aliança é especificamente semelhante à segunda. A primeira, Deus disse assim, olha, a arca da aliança que eu quero habitar, farão um santuário para que eu habite no meio de vós, e eu habito no Santíssimo, em cima da arca da aliança. Ele está dizendo, eu quero habitar dentro de vocês. A arca da aliança tipifica a mente de vocês. Ela tem que ser santa, porque o meu espírito tem que habitar na mente de vocês. E é ali. E ele diz assim, olha, e dentro desta arca lá, fisicamente, eu quero que vá as 2 tábuas de pedra escrito com o decálogo. E lá na nova aliança ele diz, qual é a minha nova aliança? Eu vou pegar as minhas leis, que foi escrito em tábuas de pedra, e transformarei em entendimento espiritual, e escreverei em vossos corações. No livro de Isaías ele vai dizer, no livro de Jeremias ele vai dizer, eu escreverei nos vossos corações de carne. Ele está dizendo, vocês ainda na carne vão compreender minhas leis espirituais. As leis espirituais que Paulo fala lá em Romanos 7, 12 até o 14. Então, olha que beleza. Temos aqui o porta-joia, a arca da aliança, e a joia preciosa, que é a lei de Deus. Hebreus 9,4 diz assim, ó, além, primeiro foi feito só para colocar as tábuas dos 10 mandamentos. O Senhor abriu exceções e entrou outras coisas com o passar do tempo. Tá bom? Diz assim, ó, que tinha o incensário de ouro, aqui ele está falando daquele compartimento lá que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança. O incensário de ouro, esse incensário era um objeto móvel. Era uma espécie de uma cuia de ouro, onde se coloca com 3 correntes, que segurava assim, e dentro dela colocava brasas com incensário. Então o sacerdote entrava com esse incensário no Santíssimo. É desse incensário que ele está falando aqui. Ó. Esse incensário não ficava lá no Santíssimo. O sumo sacerdote entrava com ele no dia 10 do mês 7, mas ele trazia de volta. Ok? Que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor. Em que estava um vaso de ouro. Está aqui um vaso de ouro. Um vaso de ouro. Cadê? Que continha o maná. Depois o Senhor permitiu, recolhe um pouco desse maná. Moisés dá ordem. Coloque no vaso de ouro e vamos colocar esse maná dentro da arca da aliança para que sirva de lembrança para todo o povo que durante todo o período que o povo passou lá no deserto, 40 anos, nunca passou fome. Comeram do maná. E também a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas de aliança. Então está aqui os três. Lembre-se do seguinte: a arca da aliança ela foi feita para colocar a aliança. Somente isso aqui. O Senhor abre 2 exceções. Na verdade, lá na frente vai se abrir outras exceções. Por exemplo, eles atravessaram o rio Jordão a pé enxuto. O Jordão se abriu, eles passaram a pé enxuto. E pegaram algumas pedrinhas, não estou lembrado se era 3 ou 5 pedrinhas que eles pegaram. E essas pedrinhas do fundo do rio Jordão também por um tempo ficou dentro da arca. Ok? Mandaram-se colocar lá. Eu não estou lembrado agora se foi dentro da arca ou junto à arca. Não estou lembrado aqui, mas eu fico devendo isso para vocês no próximo estudo. Tá bom? Então, olha só. Esses aqui são os 3 elementos que a Bíblia cita. Por quê? Porque para a aliança... Ora, por causa dessa aliança, o Senhor deu esse pão aqui. De novo um vaso. Ó, um vaso. Vaso onde se coloca o pão, o maná. E o que é pão na Bíblia? Palavra. É pela palavra, o conhecimento da palavra que eu pratico a aliança. E o cajado do juízo, o cajado da vara da repreensão. A vara tem aquele, no final dela tem aquele arco, né? Arqueado. Tudo tem que ter arco aí na aliança de Deus. Tem algo arqueado, que tipo um cabo de guarda-chuva, né? Que justamente o pastor usava ali, ó, no pescoço das ovelhas para colocar no caminho. O juízo. Trazer de volta para o caminho. Então, todos esses símbolos aqui estão em perfeita harmonia com a aliança. Todos eles. Lembrando que dentro da arca foi colocado só esse ali. Todos os outros livros das leis, os 5 livros que Moisés escreveu, ficava do lado da arca. Os rolos dos livros, que eles chamam de Pentateuco ou Torá,
ficava fora, do lado da arca. Dentro só as tábuas de mandamento. Entendido isso aí? Vamos adiantar. Que outro nome é dado ao lugar santíssimo como um outro tipo de algo interior, de algo mais reservado. Olha o que diz o texto bíblico, falando daquele lugar. Preparou também o santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. No livro de Reis, ele vai chamar o lugar santíssimo de santuário interno, porque era a parte mais interna. Qual é a parte mais interna da nossa casa? Geralmente é o nosso quarto, né? É a parte mais íntima. Porque quando você faz uma casa, geralmente na entrada da casa você tem a sala de estar, onde você recebe as visitas. É a parte mais pública, né? Ou uma varanda, né? Um local onde você recebe as pessoas. A parte mais interna, mais íntima da sua casa é o seu quarto. A parte mais interna, mais íntima do santuário era o lugar santíssimo. Era a parte onde você transmitia a ideia de que lá você precisava se relacionar com mais intimidade com o Deus que guiava o seu povo. Que evento sobrenatural de grande glória ocorreria sobre o propiciatório que estava sobre a Arca da Aliança, lá no Santíssimo Lugar. Olha que evento que não ocorria no santo, só ocorria no lugar santíssimo. Ó, vamos lá. Ali, olha o termo que ele usa aqui, a tampa. Já não usa mais o termo propiciatório. Olha. Ali sobre a tampa, no meio dos dois querubins, que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei. Algumas pessoas falam, me manifestarei. Eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Que maravilha, né? Ele diz, o Senhor diz aqui a Moisés, o porquê que ele queria se encontrar com Moisés ali. O objetivo era um só, entregar os seus mandamentos. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer algo muito importante. Porque 99% das igrejas que professam a fé cristã hoje no planeta, aqui no Brasil, 138 mil igrejas. É muita igreja. E todo dia surge mais mil e pouco. Impressionante. 99% dessas igrejas dizem que esta lei passou. Dizem que esta lei caducou. Como que esta lei pode caducar se na tipologia é a joia mais preciosa que Deus deu para o ser humano? Que Deus entrega para ser colocado em nossa mente, que é uma tipologia do Santíssima, para que eu seja santíssimo, para que Deus habite em mim, é necessário que dentro de mim esteja a lei, a obediência a essa lei, o foco da minha vida seja essa lei. Alguém não entendeu alguma coisa, ou muita coisa, porque as pessoas não sabem o que é nova aliança. A nova aliança é justamente o Senhor colocar estas leis no coração do homem, na mente do homem, na grande arca, né? No grande baú, no grande vaso de honra que Ele quer fazer cada um de nós. Qual o primeiro móvel a ser introduzido no santuário depois do templo ter sido armado? O tabernáculo foi armado lá, Moisés colocou as cortinas, pareciam os muros ali, né? Um muro de cortina que cercava o santuário. Estava ali o pátio, o átrio, né? E logo em seguida construíram o santuário propriamente dito, que era aqueles dois vãos, aqueles dois compartimentos Santo e Santíssimo. O que é que vocês acham que quando eles botaram tudo em pé, qual foi o primeiro móvel dos 7 móveis? Qual foi o primeiro móvel que entrou para o santuário? Qual deles você acha que entrou? Vamos ver. Disse o Senhor a Moisés, arme o tabernáculo. A tenda do encontro, é outro nome que ele dá para o tabernáculo. A tenda do encontro, no primeiro dia do mês. Olha só, dia do primeiro mês. Aqui para a gente é 1º de janeiro, lá era 1º de Nissan. No primeiro dia do mês, coloque nele a arca da aliança,
e proteja-o com o véu. Coloque logo a arca lá dentro e imediatamente coloque o véu para ninguém ver, separando o santo do santíssimo. O primeiro móvel a entrar, a inaugurar aquele santuário foi a Arca da Aliança, mostrando a prioridade. É o primeiro móvel que Deus manda fazer e é o primeiro a entrar. Na verdade, na nossa caminhada, na nossa militância ao lado de Cristo, é o último nível que a gente vai atingir. O primeiro que nós encontramos é o altar de sacrifício, porque nenhum homem chega até Cristo sem se converter primeiro através de sacrifício. Depois a pia, porque ele precisa se purificar, se lavar depois através do batismo. Depois o lugar santo, acesso à palavra, o pão da mesa, a luz da revelação espiritual pelo Espírito Santo. Não adianta só conhecer a letra morta, tem que ser inspirado com o Espírito Santo. E depois a unção lá do incenso, que é o símbolo das orações do santo, é ter todos os nossos pedidos atendidos. É uma sequência. E o último nível que o homem chega é no Santíssimo. É quando Deus habita nele. Olha, o termo é, eu quero habitar. E o que é habitar, segundo a Bíblia? Olha, habitar, visitar é assim. Você chega na casa de alguém, opa, tudo bem? Como é que tá? Aí vai embora. Isso é visitar. Habitar é chegar e morar para sempre, nunca mais sair. É o que Deus está dizendo. E Deus só habita no Santíssimo. É o último nível que eu chego de santidade, é quando Deus habita na minha mente para sempre. É quando eu já abandonei, já entrei no santuário, na parte mais íntima, já abandonei completamente o mundo que for lá para trás. Eu já abandono o mundo quando eu saio do pátio e entro no átrio. Quando eu saio do átrio, entro no lugar santo, aí eu já estou agora andando com Cristo 24 horas. Quando eu entro no Santíssimo, Deus habita, me selou, habita na minha mente para sempre. Já não tem mais perdição, é salvação garantida. É basicamente isso. É esse o grande caminho que o santuário me apresenta quando eu estudo essas tipologias. Deixa eu ver aqui, se eu li tudo. Li, né? Vamos lá. Qual o móvel que representava o santuário devido ao seu elevado significado? Haviam vários móveis, né? Como eu já falei aqui. Altar de sacrifício era o primeiro que se via quando entrava lá. A pia de bronze, a mesa com os pães de proposição, o candelabro, o amenorá, ou o castiçal, como alguns chamam. O quinto, o altar de incenso. E depois a Arca da Aliança, composta de 2 móveis, a arca e o propiciatório. Ok? Eram 7 móveis claramente destacados. 7. Vamos decorar? A gente vai estudar aqui nos próximos domingos sobre isso. Mas é bom que você decora logo. Altar de sacrifício, pia, mesa com os pães de proposição, o candelabro. Quinto, altar de incenso. Sexto, a arca. Sétimo, propiciatório. Ok? Os 7 móveis claramente distinguidos lá pelo santuário. Entendeu isso aí? Pronto. Mas que móvel deste poderia representar o santuário? Ora, você pode dizer assim, o de abertura, o altar de sacrifício, né? A gente poderia dizer. Mas vamos, olha o que a Bíblia diz, quem representa. E deram esta ordem ao povo: quando vocês olharem e enxergarem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saíam das suas posições, sigam a arca. A arca da aliança, em todos os momentos da vida de Israel, ela em si só, ela representava todo o santuário. Um monte de levita na frente, carregando só a arca da aliança, e o exército de gente atrás. A arca da aliança, ela simbolizava, ela representava sozinho todo o santuário. Por quê? Porque nós somos o verdadeiro santuário de Deus. E ela representa o vaso somos nós, em quem habita o Espírito de Deus. Quanta santidade estava tipificada na Arca da Aliança, que só os levitas, aquela tribo separada para ser santa, podia transportá-la. Quanto? Olha só. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a Arca da Aliança do Senhor,
7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Olha que coisa impressionante. Por que o Senhor resolve, no momento em que eles carregam a arca, de um ponto para outro, é pedido que eles matem 7 novilhos e 7 carneiros? Olha que tipologia tem aí. Vamos prestar atenção no nível de santidade. Quando você mata um, você tem uma tipologia apresentando para o contínuo, que aponta para Cristo também, o contínuo. Todo dia se matava um cordeiro de manhã, de 9 da manhã e de 3 da tarde. No meio da manhã e no meio da tarde se matava um cordeiro. Cordeiro é o animal até 1 ano. Não tem cornos, não tem chifres, o cordeiro. Não tem libido, ele não tem condição de cobrir ainda uma ovelha. Ele não é adulto. Cordeiro é o animal virgem, puro, que não é adulto. Carneiro é o adulto, que pode cobrir a ovelha. O cordeiro tipifica o Senhor Jesus. O cordeiro tipifica o Senhor Jesus na sua obra terrena, ok? E o carneiro tipifica o Senhor Jesus de uma condição pronto para casar com a sua igreja. O carneiro que está pronto para se relacionar com a igreja, ok? Então, quando o texto bíblico pede para que se mate 7 novilhos, o novilho era o sacrifício em lugar dos sacerdotes. O sacrifício que era feito para purificar, para limpar, para expiar a culpa do sacerdote era o novilho. Só tinha outro sacrifício que se pedia um novilho, que era o do leproso. O leproso, quando era purificado, ele oferecia um novilho. Olha que coisa impressionante. Mas era um novilho só. Um novilho era sacrificado no dia 10 do mês 7 pelos sacerdotes, por toda a congregação, pelo santuário, por tudo. Mas aqui eles sacrificaram 7. Olha que coisa impressionante. E 7 carneiros. Estamos falando aqui de um sacrifício perfeito. Era uma tipologia de um sacrifício perfeito. Quando você conduz a arca até o Senhor. Quão profundos eram os significados desses tipos sagrados que até os dias dos apóstolos tinham cautela em falar a respeito desse tema. Olha só o que Paulo diz aqui. Vamos ver. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito destas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Veja que o próprio escritor aqui, eu digo que é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo aqui, o apóstolo Paulo diz que, olha, sobre esse tema, explicar detalhadamente sobre o querubim da glória, não cabe eu falar detalhadamente sobre esse tema. Ele não fala. Em momento algum, Paulo fala sobre isso. Mas João fala. João, no capítulo 4, ele fala sobre os querubins. Aqueles 4 animais que nós estudamos aqui com o Apocalipse. Lembra que nós estudamos aqui os 4 animais? Né? Pois bem, vamos adiantar. A arca do concerto entre Deus e os homens do tabernáculo terrestre era sombra e figura espiritual de qual tipo? Vamos ver aqui. Então foi aberto o santuário de Deus no céu. Ali foi vista a arca da sua aliança. Olha que tipologia. Houve relâmpago, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Aqui nós temos aqui a visão ali das trombetas, né? Capítulo 1, a visão das testemunhas de luto, né? Pregando o evangelho eterno. Então veja, meus irmãos, que neste momento aqui tem uma visão, João tem uma visão tipológica, vê o céu aberto, vê o santuário de Deus no céu, e o que é que ele vê lá? Ora, no momento em que as 2 testemunhas estão pregando o evangelho pelo planeta todo, a aliança, a arca da aliança é vista, ou seja, novamente ele está dizendo, é necessário que seja pregado a lei de Deus ao mundo para a obediência de todas as pessoas no tempo do fim. É importante
que seja pregado isso, porque o mundo religioso se esqueceu da lei de Deus. É uma religião sem regra. É um povo que quer fazer, adorar e servir a Deus do jeito que eles querem, e não do jeito que a Bíblia pede. E não é assim, né? É do jeito que o Senhor pede, não do jeito que eu quero, e não do jeito que eu posso oferecer. Não, é do jeito que Deus pede. Como poderíamos ilustrar? Vamos ilustrar agora a beleza tipológica que há na Arca da Aliança. Eu trouxe aqui algumas figuras para a gente raciocinar juntos. Vamos lá. Algumas semelhanças. Temos aqui a Arca da Aliança e temos o próprio lugar santo e santíssimo, porque os dois compartimentos, eles eram cobertos assim por pelos de texugo, pelo de cabra, né? Aqui tinha a primeira entrada para o lugar santo e o santíssimo ficava nesse último compartimento aqui, ó. Tinha uma cortina aqui que dividia. Perceba que o próprio santuário em si, porque aqui ao redor era só cortina, né? Era um cercado. O próprio santuário em si, ele tem o mesmo formato da arca. O mesmo formato. As medidas, elas são proporcionais à medida da arca. Olha que impressionante. Outro. A arca também era semelhante, o formato dela, ao templo que Salomão, aqui, o anterior, era o templo de cortina lá do deserto, o primeiro que Deus mandou fazer. Mas Salomão, ele, inclusive, fez um todo de pedra. Imponente, muito grande. O templo de Salomão, o primeiro. E ele era exatamente nesse formato também, quadrado do mesmo jeito. Retangular do mesmo jeito. As medidas proporcionais, idênticas, com a mesma divisão. Ó. E sempre com as duas colunas. Ó. Duas colunas. É bem claro as duas colunas aqui na frente. Símbolo. Quais são as duas colunas que estão aqui dentro? As duas colunas, a base de tudo. Assim como há dentro há dois véus, né? Sempre em dupla, como há dois querubins. Tudo na Bíblia Sagrada é dois. Tudo. Nós já fizemos até um levantamento sobre isso, né? Inclusive, vou escrever um artigo mostrando esses dois em toda a Bíblia Sagrada, para vocês verem a riqueza de detalhes como Deus trabalha. É sempre uma referência ao Pai e ao Filho, o tempo todo. Entendido? Outra semelhança. Olha que coisa impressionante aqui. Ó. A Arca da Aliança nada mais é nada menos do que uma tipologia da mente humana. Por quê? Olha só. Porque as tábuas dos 10 mandamentos, ela foi feita exatamente, os mandamentos de Deus. Aqui nós temos a tipologia e aqui nós temos a questão espiritual. Aqui nós temos o tipo e aqui o antítipo. É exatamente isso que a Arca da Aliança, inclusive estudamos aqui, quando já sobre o santuário, a gente botou o santuário em pé e a gente viu que o santuário, o esqueleto do santuário é semelhante ao corpo humano. Você dividir lá, você vê a Arca, né, da Aliança, o altar de incenso, das orações, aí você vê, né, toda a distribuição dos móveis semelhantemente a um corpo humano. É impressionante como o santuário físico apontava para o santuário espiritual, que é o homem, aonde Deus realmente habita, um templo vivo. E por último aqui, a origem. A origem da palavra arca vem de... Né? A arca vem do termo arca, a arca de Noé, a primeira aliança que Deus fez com a humanidade. E o termo arco. A arca da aliança é simbolizando essas alianças que foram feitas aqui. A arca do homem é nesse sentido assim, ó. Olha a arca aqui, ó. E a de Deus é assim, quando você junta, tem uma aliança perfeita, juntando Deus e o homem. Então, é assim que Deus atua. É assim que Deus planejou, para que o homem pudesse se unir a Ele novamente, através de uma aliança. Meus amados, que o Senhor nos abençoe nesse conhecimento. Vamos concluir dizendo, o ambiente mais importante, devido à santidade representada ali, era o lugar santíssimo, e no segundo momento, o santo dos santos.
Nele estava o móvel de maior relevância espiritual, que é a Arca da Aliança, cuja sombra ou figura espiritual equivalia ao trono ou habitação do próprio Deus. Também simboliza, relacionando a gente, simboliza a mente do homem, onde Deus habita e guarda a sua santa lei, assimilada pelo espírito do homem, não pela carne do homem, mas pelo espírito do homem. Então, meus amados, nós concluímos aqui mais uma lição, agradecendo ao Senhor por mais esse estudo da palavra de Deus e pedindo que o Senhor nos unja com o seu Santo Espírito, para que nós, como disse Jesus Cristo, acessemos o Santíssimo, porque o Santíssimo, Deus, o Altíssimo, quer acessar o seu templo, a nossa mente, e nós precisamos purificá-la e entregá-la a Deus limpinha para que Ele habite para sempre. Em nome de Jesus. Amém?